Eu sou o Rafael, psicólogo, e hoje vamos falar sobre narcisismo, influência e liderança. Hoje é dia de compararmos dois dos maiores personagens dos animes, Erwin e Grift. Tem spoiler do anime de Shingeki, não tem do mangá, e tem spoiler do mangá inteiro de Berserk. Vamos lá. Dois personagens de duas obras incríveis, atemporais, e que tem muitas coisas em comuns. Não é só o símbolo dos falcões e da tropa de exploração que é semelhante, mas sim as questões comportamentais dos dois, e o contexto ao redor. Para mim, os dois são os maiores comandantes dos animes. Os dois são ótimos líderes, tanto em comportamento, até certo ponto, quanto em resultados. Os resultados deles são semelhantes. Os dois atingiram o topo muito rápido. Eles vivem basicamente em função de seus próprios sonhos. O Erwin quer provar a tese de seu pai, e o Grift quer ter seu reino, seu castelo. E os dois precisam pagar preços altos por isso. O Erwin não teve nenhum relacionamento, ele teve que abdicar disso. O Grift também abdicou de relacionamentos mais profundos. Eles tiveram que distanciar de suas emoções em muitos momentos, e tiveram que fazer sacrifícios. Já o contexto de liderança entre os dois é muito semelhante. Erwin é um líder que tem capacidade técnica, sabe muito bem como criar estratégias e foi inovador em muitas coisas, coisas fundamentais para o sucesso da tropa de exploração. Ele também tem ali o que os psicólogos Maia e Salovey citaram que é um termo inteligência emocional. Refere-se à capacidade de perceber, processar e regular informações emocionais com precisão e eficácia, tanto dentro de si mesmo quanto dos outros, e usar essas informações para orientar o pensamento e as ações e com isso influenciar os outros. A gente percebe, né, a dinâmica de conhecimento que ele tem do soldado, os temores dele, e usa isso exatamente para atingir o objetivo principal. Ele sabe o momento de dizer algo e o momento de não dizer nada também. Grift também, só que eu acredito que o dele é em maior grau, já que ele é de fato ali uma espécie de camaleão social e reconhece bastante o que os outros estão sentindo, já que ele meio que lida com cada integrante do bando Falcão de forma diferente, alguns com mais leveza, outros com mais rigidez. A questão é que todos do bando o respeitam. Tanto a tropa de exploração quanto o bando Falcão veem os dois como fundamentais. As pessoas lideradas por eles podem ser alvo de um famoso conceito psicanalítico cunhado por Freud, a transferência. Erwin conseguiu convencer com um discurso algumas pessoas a ficarem na sua tropa, simplesmente falando a verdade. Ele conseguiu encontrar pessoas que estão dispostas a sacrificar suas próprias vidas para atingir o objetivo, para que a humanidade possa vencer. No caso do Grift, ele consegue a mesma coisa com o bando Falcão, só que lá eles pertencem ao Grift e estão dispostos a se sacrificar, mas por ele. Dois grupos em estados vulneráveis que fazem essa transferência para o líder. Freud falava de como essa imagem de liderança poderia ser um substituto de uma figura paterna. Tanto o bando Falcão quanto a tropa de exploração poderiam sim ver seus dois líderes como figuras de proteção, que vão protegê-los e talvez isso pudesse fazer eles os seguirem. Um exemplo de como a transferência é desencadeada pelo estresse e pela dúvida é a maneira como as pessoas se sentem melhor apenas ao ir ao médico, mesmo antes do médico ter feito qualquer coisa por elas. Em grande medida, esse fenômeno pode ser explicado pela confiança dos pacientes, que transfere a experiência infantil de ser cuidado pelos pais quando doente. Ou seja, os subordinados podem depositar suas dúvidas justamente na liderança. Erwin e Grift, principalmente o Falcão, são formidáveis no quesito carisma, que é outra coisa que a maioria dos líderes parecem ter em comum, que é a capacidade de despertar emoções primitivas naqueles que os seguem. Os líderes, principalmente os carismáticos, são mestres na arte de manipular certos símbolos. Os seguidores, quando estão sob o encanto de certos tipos de líderes, passam a se sentir em muitas ocasiões mais confiantes e orgulhosos também, ou então impotentes e profundamente dependentes. O economista Max Weber utilizou a palavra carisma para explicar essa estranha influência que tem certos líderes sobre seus seguidores. Segundo ele, ela é feita vendo os seus superiores como se fossem dotados de poderes ou de qualidades sobrenaturais, sobre-humanas ou excepcionais. É como se eles fossem acima dos demais. Por isso, uma das grandes habilidades de um líder é de conseguir influenciar os outros pelo seu carisma. E aí vem um grande ponto que tanto Erwin quanto Grift compartilham também, já que outro componente fundamental da liderança é a capacidade de inspirar os outros para que eles sigam, e isso pode exigir uma dose saudável de autoestima positiva, o que às vezes tornam traços de narcisismo como sendo presente em pessoas que têm algum certo grau de liderança. O professor de gestão organizacional Ketes de Vries apresenta sua visão do lado sombrio da liderança. Para ele, o maior problema dos líderes é justamente o narcisismo. Porém, ele acredita também que uma certa dose de narcisismo é importante nesse cargo, propondo uma distinção entre o narcisismo reativo e o outro, que é o construtivo. O narcisismo reativo é aquele onde o líder gosta de ser venerado, não escuta muito os seus conselheiros e foca muito apenas em suas próprias decisões. Já o narcisista construtivo nesse contexto costuma
costumam ouvir mais as opiniões da equipe, são mais flexíveis, têm uma visão mais realista de suas capacidades. O Griffith é uma mistura dos dois tipos. Ele gosta de ser venerado, ele tem essa visão mais ampliada de si mesmo. Antes eu acreditava que o Fento era a verdadeira face do Griffith, mas após ler todo o mangá, eu não iria por esse lado mais, já que antes do eclipse, o Griffith era alguém diferente. As pessoas do seu bando estimavam ele, e ele de certa forma se importava com ele. Um deles era o Guts, que ele se importava muito, tanto que na hora do eclipse ele pede pro Guts se afastar dele, porque ele sabia que ele iria ficar em perigo. Então assim, não fazia sentido ele fazer aquilo com a casca por vingança com o Guts. Minutos antes ele tenta salvar o Guts, que estava prestes a cair. Só que o ponto é que o Griffith tinha esse objetivo de conseguir o seu reino acima de tudo. Ele tinha esse apreço pela equipe, tanto que o Void e a Slam meio que falam: podem sacrificá-los, eles pertencem a você, eles vão te entender. E é por isso que eles seguiram você. Ou seja, eles sabiam ali que o Griffith ia ficar em dúvida. Só que essa visão narcísica do Griffith, de que ele era muito importante e de que o sonho dele valia mais que os dos outros, tornou ele ainda mais vulnerável pela influência da mão de Deus. Então eu acredito que ele estava tentando se desligar do seu passado. Acredito que ele queria se testar, por isso ele fez aquilo com o Guts e com a casca. Um dos atos mais assombrosos da história dos animes. O Fento é como se fosse a sombra do Griffith, aquela mesma sombra que eu fiz paralelo com o Guts no vídeo dele. E essa sombra dele é extremamente perversa, queria poder a qualquer custo. O médico e psicanalista Wilhelm Reich falava de uma personalidade fálica, narcisista, que ele descrevia como sendo segura de si mesma, muitas vezes arrogante, vigorosa e muitas vezes impressionante. Ele falava que pessoas com essas características tendiam a alcançar os cargos de poder e não apreciavam a subordinação. E se sua vaidade fosse ferida, eles reagiam diferentemente, ou como frio recato, uma depressão profunda, ou uma clara agressividade. Isso ocorre com o Griffith quando o Guts decide deixar o bando do Falcão, onde ele se vê sem um chão e coloca tudo a perder. É ali justamente onde a questão emocional derruba o Griffith, e após isso, ele não é mais o mesmo. Já o Erwin poderia ser ali o líder narcisista mais construtivo, que mesmo quando decepcionados, não agem por despeito, estão sempre em condições de exprimirem seus desejos e de assumirem seus atos sem levar em conta a reação das outras pessoas. Possuem um grau muito elevado de confiança e são muito orientados ao trabalho e ao objetivo a ser alcançado. Porém, em muitas ocasiões lhe falta calor humano e consideração, talvez por serem muito orientados ao trabalho e o atingimento de objetivos. Eles também escutam e apreciam as outras opiniões e assumem com total responsabilidade as ações coletivas. Esse é o Erwin, que consegue ali também inspirar os seus subordinados a atuarem em benefício de uma causa comum. Muitas vezes, esses tipos de líderes inspiram frieza, arrogância e insensibilidade em relação às necessidades de seus pares. Mas o Erwin também é complexo, ele tinha características egoístas. A gente percebe quando ele descobre que os titãs eram humanos, que isso colocaria a tese de seu pai mais próxima da verdade, e ele mesmo confessa que isso era mais importante para ele do que a própria humanidade. Tanto o Erwin quanto o Griffith são dotados de dilemas, porque é exatamente isso que acontece na liderança. A espada de Damocles é uma metáfora comumente usada para se referir a um perigo iminente e próximo ao qual todos aqueles que têm uma posição de poder precisam enfrentar. O filósofo Marco Túlio Cícero contava que Damocles era um funcionário de Dionísio, que o bajulava bastante. Todos odiavam Dionísio, que era um rei arrogante. Depois de um tempo, o rei colocou Damocles em sua posição, para ele sentir como é que era. Ele ficou feliz, tinha mulheres dançando para ele, tinha mesas fartas. Porém, quando ele olha pro teto, ele encontra uma espada apontada para ele, presa em apenas uma crina de cavalo, prestes a cair a qualquer momento. Com isso, ele não se sente mais feliz e não consegue aproveitar mais nada. E nesse momento, ele percebe que tudo tem um custo, e cada coisa traz seus próprios problemas. Agora, por que eu cheguei até aqui? O líder, ele está nessa posição entre os seus subordinados e os seus superiores. Então, meio que o líder está sozinho. E é exatamente isso que vemos no Erwin, que apesar de estar com seu time e ser admirado, ele sofre pressão dos dois lados. O Griffith é a mesma coisa, só que ele lida diferente. A gente percebe ele sofrendo em muitos momentos. Outra grande semelhança entre os dois são seus braços direitos. E são os dois que fizeram, ou quase fizeram, Erwin Griffith desistir do grande sonho deles. Guts fazia ali o Griffith pensar em desistir desse sonho, e o Levi foi a pessoa que falou pro Erwin: desista de seu sonho. Guts é a única pessoa que o Griffith estimava, a única pessoa na qual ele estava disposto até mesmo a sacrificar o seu sonho, a arriscá-lo, simplesmente para salvá-lo, porque no fundo ele via o Guts como um igual a ele. Já o Levi, o braço direito do Erwin, que confiava ali plenamente nas ordens dele, justamente por essa confiança que ele passava. Ao mesmo tempo que era a pessoa mais sincera também para o Erwin, falava o que pensava para ele. E tanto o Guts quanto o Levi sofreram muito na história. O Guts sofre desde sempre, e o Griffith tornou esse sofrimento ainda maior. O Levi enfrenta essa
frieza dele quando ele perde seus amigos, e apenas depois de muito tempo que ele vai entender de fato o Irving. O outro grande fator que os dois também têm em comum é o fato de não culpar fatores externos. O termo locus de controle foi introduzido por Julian Rotter em 1966 com base em sua teoria de aprendizagem social. Locus de controle refere-se ao tanto que um indivíduo sente com relação ao senso de agência que o indivíduo tem de sua vida. Alguém com um locus interno de controle acreditará que as coisas que acontecem com ele são muito influenciadas por suas próprias habilidades, ações ou erros, que é o caso dos dois. Agora, uma pessoa com um locus externo de controle, ela tenderá a sentir que as outras forças, como acaso, fatores ambientais ou ações de terceiros, são mais responsáveis pelos eventos que acontecem na vida do indivíduo. Um ponto que o Griffith supera o Irving é nessa questão de maior proximidade com as pessoas. Ele consegue ser severo, ao mesmo tempo que é brincalhão em alguns momentos, tornando o bando Falcão diferente dos outros bandos de mercenários. O próprio Guts percebeu isso. O Judeu, meu personagem favorito na série, fala algo interessantíssimo sobre isso. O Griffith é uma criança, é um adulto, ele é um cara bom, ele é o puro mal. Já o Irving ele é mais sério, ele não tem toda essa interação com a tropa. E um ponto que o Irving supera o Griffith é pelo fato de que mesmo ele fazendo tudo aquilo por ele mesmo, para descobrir a verdade, isso não atrapalhava ele nas missões. A gente vê ele perdendo o braço para um titã e falar pra tropa, avancem, continuem avançando. Ele prevendo que algo vai acontecer de ruim com ele nomeia a Hange como futura capitã. Ou seja, ele se preocupava com o futuro da tropa. Por mais que ele falava desse egoísmo dele, ele não deixava isso atrapalhar ele nas atitudes importantes para o bem da humanidade. No livro Poder da Inteligência Emocional, Como Liderar com Sensibilidade e Eficiência, que tem ali o psicólogo Daniel Goleman como um dos autores, fala da liderança ressonante. Em grande parte, tanto o Griffith quanto o Irving são líderes ressonantes. Líderes que passam energia, que promovem engajamento à equipe, se importam com a opinião deles e suas equipes ali sempre estão dispostas a lutarem ao lado deles. Muito parecido com o que foi Alexandre o Grande, por exemplo. Era um rei que sempre estava ali na linha de frente nas batalhas. E isso era um exemplo. Eu tenho uma visão pessoal que todo mundo é líder em algum momento, mesmo se você não está em um cargo de liderança. Se você é mãe, se você é pai, se você é o irmão mais velho, você está exercendo a liderança. Então acredito que todo mundo é líder em algum momento. Existiram bons líderes, existiram outros que trouxeram coisas horríveis. Os líderes desse vídeo estavam em contextos mais severos e caóticos. E os dois ali acabaram se apoiando em um amontoado de corpos. Essa foi a consequência da escolha de cada um. Parafraseando o que o Griffith fala sobre sonhos, um sonho pode fortificar a vida de um homem e também trazer sua ruína. Curta, se inscreva, compartilhe, é apenas o começo.